Olá, Deus abençoe sua vida e o mapa de hoje é a base da autoconfiança. Você que está entrando em grandes projetos, relacionamentos, você que quer virar uma página na sua vida, viver uma nova fase e você não se sente tão confiante para isso. Você tem dúvidas, a falta de autoconfiança, ela desenvolve em você medos, incertezas. A falta de autoconfiança também desenvolve uma identidade fraca, achando que você não é merecedor de nada, que você não tem capacidade, que sempre é difícil para você. E eu quero que você entenda o seguinte, nós vamos começar esse mapa dizendo da seguinte maneira: todas as impossibilidades e possibilidades, olha, já estamos começando, pega as chaves, pega os códigos que eu estou passando para você, para desenvolver uma autoconfiança inabalável. Então, a primeira coisa é você entender que toda possibilidade e impossibilidade é uma criação da nossa mente. Você pode ver o seguinte, olha o que a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Então, a chave das possibilidades e impossibilidades está nas suas crenças, naquilo que você acredita. Se você acredita que pode, então você pode. Se você acredita que não pode, você não pode. Então, a crença que você carrega, ela vai determinar se você vai conseguir realizar algo ou se você vai fracassar em algo, se vai se auto-sabotar. Então, muitas vezes, os nossos resultados, eles são determinados não pelas possibilidades, mas sim por aquilo que a gente crê. Eu chego a dizer que 80%, 90% daquilo que você quer realizar, ele é baseado naquilo que você acredita. E só para você ter uma ideia, aquilo que nós acreditamos é tão forte que ela pode criar barreiras tão grandes que nos façam desistir, e barreiras que muitas vezes, sabe onde que vai existir? Só na nossa cabeça. Por isso que eu quero que você entenda essa primeira parte, que muitas vezes as barreiras que você está enfrentando, elas são criações da sua mente, elas são criações daquilo que você acredita. Por isso que eu comecei te falando uma chave bíblica: tudo é possível ao que crê. Então, as suas crenças determinam a possibilidade ou a impossibilidade. Aquilo que você acredita, ela cria uma grande barreira ou ela cria um milagre na sua vida, cria soluções na sua vida. Então, primeira parte desse mapa é você determinar como estão as suas crenças diante daquilo que você quer conquistar, diante daquilo que você está vivendo. Quando você olha para o gigante, como Davi olhou para o gigante, você crê que pode derrotar ou você crê que aquilo ali é muito para você? Quando você olha para a muralha, igual Josué olhou, quando você olha para ela, você diz o quê? Ela é intransponível ou você crê que você pode, com a estratégia certa, com a direção certa, derrubar essas muralhas? Qual é o tipo de crença que você carrega do seu relacionamento? Qual é o tipo de crença que você carrega sobre a sua empresa? Qual é o tipo de crença que você carrega sobre a sua vida, sobre si mesmo? Você sabe o que acontece? Você se transforma naquilo que você pensa. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, porque assim como a sua alma imagina, assim ele o é. Ou seja, nós somos frutos daquilo que produzimos internamente. Olha como é que é forte isso. Tem a lei da concentração, que diz que tudo aquilo que você gasta tempo pensando, tudo aquilo que você pensa com consistência, aquilo se torna uma verdade dentro de você. Então, se você começar a pensar negativamente, ou começar a pensar que você não pode, aquilo vai travar você por dentro, porque aquilo vai se tornar uma crença inabalável dentro de você. Você vai se autoconvencendo que não pode ser feliz, se autoconvencendo que você vai viver doente o resto da vida. Deixa eu te falar uma coisa, a grande maioria, isso que eu estou te falando é neurociência, médicos falam isso, médicos neurocientistas falam que uma grande gama de doenças que nós temos na nossa vida, ela vem em questões de pensamentos que a gente coloca. Por exemplo, tem pessoas que vão no médico, de tanto elas se imaginarem doentes, enfermas, o sistema imunológico baixa. Você sabe por quê? O nosso cérebro, diz a neurociência, ela não sabe distinguir o que é real, o que não é. Tem uma frase que eu vi até de um psicólogo que ele diz que nós criamos a nossa própria realidade. Aí eu fico imaginando que os nossos pensamentos internos, ou seja, a nossa maneira de pensar,
de maneira consistente em um assunto, ela vai se internalizando, guarda essa palavra, ela vai se tornando algo no seu subconsciente, e aquilo ali vai se tornando uma crença. Aquela crença vai se tornando a maneira como você pensa, enxerga o mundo, enxerga as coisas ao seu redor. Esse é um processo mental que você está criando, e muitas vezes você está criando um processo mental que faça você se ver como um fracasso, como um derrotado, como uma pessoa que nunca vai conseguir ter um relacionamento saudável, como uma pessoa que nunca vai prosperar. Então é muito importante você ver a maneira como você pensa, a frequência dos seus pensamentos, qual é o tipo de frequência que você pensa. Sabe o que me vem agora? Aquela passagem de Números capítulo 13, quando eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã, o Moisés envia os espias. 2 deles, que é Caleb e Josué, vieram pensando de uma maneira diferente. Mas os outros não. Os outros falavam, olha, nós fomos numa terra, ela verdadeiramente mana leite e mel, mas é uma terra de gigantes, seus moradores devoram seus próprios moradores, nós vimos ali filhos de Anak, Eveus, Jebuseus, e por aí fora vai. E agora eles falam uma pérola, que eu não quero que você fale. Ele fala assim, olha, eles nos veem como gafanhotos, e nós também somos gafanhotos aos olhos deles. Olha só o tipo de crença que eles carregavam diante de um desafio, diante de uma adversidade. Eles, primeiramente, eles nem conversaram com os inimigos, eles nem lutaram com os inimigos, eles nem tentaram. Você conhece pessoas que nem tentam, nem foram, mas já dentro de si elas já dizem, eu não sou capaz, crença de capacidade, crença de identidade fraca, que essa pessoa carrega dentro dela. Lembra que eu falei aqui que nós criamos uma realidade que muitas vezes não é a questão das dificuldades reais, mas mais das dificuldades internas? Olha que interessante. Então eles falaram assim, olha, os inimigos, e eles não fizeram uma pesquisa. Imagina aqueles espias saindo para fazer uma pesquisa com os inimigos. E aí, como é que você nos vê? Não, eles criaram isso. E eles criaram uma crença negativa dentro deles, que os inimigos os viam como um inseto. E eles criaram uma segunda crença negativa dentro deles, de identidade, que nós também somos como insetos. Ou seja, nós vamos ser esmagados, nós não somos nada. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes você está se vendo, isso aqui é uma grande realidade. O que determina as nossas crenças são aquilo que sentimos e as experiências que carregamos. Uma certa vez eu estava falando que você não pode se definir pelas experiências ruins que você teve na vida. Você tem que transformar tudo isso em aprendizado. Davi pegou a experiência que ele teve com Deus, derrotando um urso e um leão, para derrotar um gigante. Você tem que pegar tudo que você passou na vida, de bom e de ruim, e transformar em energia, em crenças positivas, crenças de fé, crenças de empoderamento, que geram poder para você, nos pensamentos, palavras e atitudes. Isso está fazendo sentido para você? Porque eu quero que você, a partir de hoje, entenda de uma vez por todas que 90% das dificuldades que você está enfrentando não é externo, é interno. E se é interno, é com você. E tem como você resolver isso, mudando a sua maneira de pensar, controlando o seu processo mental, tendo crenças alinhadas a seus objetivos. Espera aí, eu quero prosperar? Que tipo de pensamentos eu tenho que ter para me levar à prosperidade? Eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter um casamento vitorioso, eu quero ter uma vida espiritual forte. Então, que tipo de pensamentos vão me levar lá? Se as minhas crenças determinam os meus resultados externos, então que tipo de pensamento? Qual é a linha de pensamento? Qual é o processo mental que eu tenho que desenvolver para chegar onde eu quero? Essa é a pergunta de ouro desse mapa que eu estou te passando. Então, se você quiser mudar seus resultados, mude a sua maneira de pensar. Ela que desenvolve, é a base para uma autoconfiança inabalável. Para você ter uma ideia, tudo aquilo que você pensar repetidamente, você vai internalizar, o teu subconsciente vai tomar aquilo como verdade, vai virar uma crença. Aquilo que vira uma crença determina como você enxerga o mundo, interpreta as situações, como você vai falar,
e como você vai agir. Você está entendendo como que é perigoso você manter esse tipo de pensamento? O que eu quero de você? Eu quero que a partir de agora você tome as rédeas da sua mente. Eu quero que a partir de agora você tome as rédeas do teu processo mental. A partir de agora você vai ser coerente. Você vai definir que tipos de pensamentos vão tomar a sua mente. Que tipos de pensamento? Imagina o seguinte, imagina que a sua mente é um computador. E nós temos o download, nós temos uma função de deixar o arquivo ali e temos a função de excluir os arquivos. Então, quais são os pensamentos que eu tenho que fazer um download na minha mente, que eu tenho que baixar? E da onde eu vou baixar esses pensamentos? A maioria dos meus pensamentos, eu faço o download, baixo para a minha mente da Bíblia. Muitos princípios que hoje eu penso, da maneira que eu penso, vêm da Bíblia, da minha experiência com Deus, vem de livros que eu leio. Então eu baixo esses pensamentos e falo, opa, essa maneira de pensar vai me levar nesse resultado. Essa maneira de pensar vai me fazer mais perseverante, que é o que eu preciso. Essa maneira de pensar vai me fazer uma pessoa mais tolerante e paciente, que é o que eu preciso. Então você precisa mudar a sua maneira de pensar, baixar novos pensamentos. Olha o que a Bíblia fala, que nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, renovando a nossa maneira de pensar, o entendimento. Então o que eu quero passar para você é o seguinte, crescimento não é fácil. Você vai ter que tirar, você vai ter que renovar a sua maneira de pensar, deletar certos pensamentos da sua vida que há anos estão aí, você já tem o hábito de pensar nessa frequência, você vai ter que mudar a frequência. Seja coerente. As pessoas que têm resultados hoje na vida, você pode ver, tenta mapear elas, tenta pensar, tenta assim pegar comigo e fazer um espelhamento, fazer, como na PNL fala o seguinte, uma modelagem. Tenta modelar o pensamento das pessoas que já estão aonde você quer chegar. Como que elas pensaram? Começa a imaginar o seguinte, começa a ver os podcasts, os vídeos dela e tenta captar ali a maneira como elas pensam, as crenças delas que levaram àqueles resultados. E você pode fazer o download, baixar para sua mente aquele tipo de crença. E se produzir o resultado para ele, vai produzir para você também, tá bom? Eu espero que o mapa de hoje tenha te ajudado. E se você quer mudar os teus resultados, comece pela mudança interna e não externa. Porque tudo que você está vivendo no externo é uma questão do teu interno, tá bom? Se esse mapa de hoje te ajudou, eu quero que você escreva aqui no comentário qual foi a parte que mais mexeu contigo, a parte que mais falou. E se você conhece uma pessoa que está precisando aumentar a autoconfiança dela, então compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Ela precisa ouvir isso e orienta ela a ouvir até o final, porque essa mensagem com certeza vai mudar a vida dela. E se você não me segue, torne-se um seguidor para receber mais vídeos como esse. Deus te abençoe, até o nosso próximo mapa.